Glória a Deus. Queremos glorificar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor nessa noite. Mas antes eu quero fazer uma oração, amém? Eterno Deus, queremos te agradecer e te louvar por mais uma live da palavra. Queremos te honrar porque tu és o Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua bondade é eterna. Nós não temos outro bem além de ti porque tu és o nosso bem maior. Meu Deus e meu Pai, vá abençoando os ouvintes, aqueles que ainda não são cristãos, que possam ser conduzidos pelo Espírito Santo através da pregação da palavra ao encontro real contigo e receber o pleno conhecimento de Cristo Jesus para a salvação da alma. Porque este conhecimento que nós adquirimos da pessoa de Cristo nos leva à salvação da alma. E aqueles que já te conhecem, que sejam edificados, que tenham revelações, que tenham respostas, que tenham verdadeiramente um aprendizado contigo, meu Deus. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída será como a alva, e ele virá a nós como chuva seródia que rega a terra. Por isso, meu Deus, vai abençoando todos os ouvintes, Pai. Todos os ouvintes nessa noite, Pai Celestial. Vai abençoando para a honra e glória do teu nome. Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. E nós acreditamos na tua palavra, que é santa. Sua palavra, Pai, que é fiel e verdadeira, digna de toda a aceitação. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha trazer libertação, curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar os amados e eleitos do Senhor para abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 9, versículo 25, e depois estaremos lendo outros versículos. Amém? Romanos, capítulo 9, versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada.
E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a, isso é forte, e abreviando-a. Queridos, eu quero chamar a atenção de todos, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito profundo nessa live da palavra. Eu fico impactado com as revelações da palavra de Deus. Quando Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu fico impactado porque realmente a palavra de Deus, ela é lâmpada e é luz. Ela realmente nos traz esclarecimentos, nos traz direções, conclusões, respostas, e ela nos traz conhecimento. E nessa noite eu quero compartilhar mais desse conhecimento. Então nós vamos agora reler e já ir ensinando e pregando e ministrando. Romanos 9, versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Interessante que no Antigo Testamento a única nação que era chamada povo de Deus, que era chamada de esposa amada do Senhor, era a nação de Israel. A nação que Deus elegeu para serem seus representantes legais na terra, o povo de Israel. Agora, Oséias tinha profetizado pelo Espírito Santo, dizendo que Deus ia chamar de povo dele aquele que não era povo dele. Entendeu, amados? Que Deus ia chamar de amada aquela nação que não era amada. No sentido de quê? De Deus ter prazer naquela nação. Do compromisso, da santidade daquela nação. Nesse sentido, quando o Senhor diz que chamaria de amada aquela que não era amada. E eu posso perceber que Deus estava falando dos outros povos, dos gentios. Então, os gentios são os povos que fazem parte das outras nações, ou seja, que não faz parte da nação de Israel. Então aqui Deus estava falando dos gentios. E a gente percebe que essa palavra, ela se cumpriu literalmente em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então você não vai ver, porque Deus amou Israel de uma tal maneira. Você vai ver porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Porque chamarei amada a quem não era amada, ou seja, a nação que não era amada. O Senhor realmente, ele amou as nações. Ele amou as nações. E no Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, o Senhor fala, o Deus Pai fala para o Deus Filho: pede-me o que queres, e eu te darei as nações por herança. Então você percebe que as nações seriam dadas a Cristo como herança do Pai. E quando o Senhor chamou Abraão, e Abraão é o pai da nação de Israel, e também o nosso pai na fé, o Senhor falou assim para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você percebe que o plano de Deus em levantar Israel era alcançar as demais nações. Só que Israel falhou com a sua missão de conquistar as nações, de ser exemplo para as nações. Quantas das vezes, em vez de Israel influenciar as nações a buscarem a Deus, a serem de Deus, Israel caía no pecado das nações, na idolatria, na feitiçaria, na desobediência em todos os sentidos. Israel falhou com a sua missão de ser exemplo para as nações. Porém, o Senhor tinha falado para Abraão que nele, ou seja, na descendência dele, na nação de Israel, seriam benditas todas as nações. E para isso, Deus precisou apenas de um descendente para que Israel continuasse sendo um exemplo. Coloca aí nos comentários. Para que Israel continuasse sendo um exemplo, Deus precisou apenas de um descendente. Coloca aí. Para que a nação de Israel pudesse ser um exemplo, Deus precisou apenas de um descendente. Coloca aí nos comentários. Deus precisou apenas de um descendente de Abraão. Será que esse descendente foi Isaac? Será que esse descendente foi Jacó? Será que esse descendente foi Moisés? Será que esse descendente foi Davi? Será que esse descendente foi Salomão? Quem será que foi esse descendente? Embora Isaac foi um bom filho, Jacó foi transformado em Israel, Moisés se destacou demais, Davi se destacou demais, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque até a fé dos antigos só foram aperfeiçoadas quando Cristo morreu e ressuscitou. Nós estudamos isso nas lives anteriores, que está lá em Hebreus 11, né? Que a fé dos santos do Antigo Testamento só foram aperfeiçoadas com a igreja, que traz Cristo, aquele que consumou a obra da redenção, aquele que consumou a obra da salvação. Então, amados, esse descendente é Jesus Cristo. Jesus Cristo.
é esse descendente. Por isso que Bartimeu, filho de Timeu, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repare a expressão que ele usa. Jesus, filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, que é descendente de Abraão. Entendeu, amados? Descendente de Abraão. Então, este descendente é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo resgatou a identidade de Israel. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, amados, a gente vê aqui o plano de salvação se cumprindo apenas no único descendente legal de Abraão para redimir Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que quando Bartimeu, filho de Timeu, falou Jesus, filho de Davi, ele não estava apenas tendo Jesus como mais um, mas ele estava tendo a visão que Jesus Cristo é o filho de Davi. Jesus Cristo é o filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele teve a revelação que Jesus Cristo era o descendente que ia representar a nação de Israel e que ia suscitar um povo no meio do povo para ser exemplo para as nações, para realmente levar a mensagem da salvação para as nações. E porque o Senhor revelou para Oséias que aquele que não era povo ia ser chamado de povo, porque Oséias já estava tendo a revelação que através de Cristo, o descendente, o Filho, o Messias, o ungido, o enviado, as nações iam se aproximar de Deus e ter comunhão com Deus. Então, aquele povo que estava distante de Deus, através da graça de Cristo, do arrependimento deles, da entrega deles, eles seriam qualificados como povo de Deus. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito: venho para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Alabaracamanávia, glória a Deus. Aí no versículo 26 está escrito: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui está, querido, a promessa. Aqueles que se aproximam de Deus e recebem a Cristo no seu coração, deixam de ser criaturas de Deus para serem chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Coloca aí nos comentários: eu tenho uma grande identidade, eu sou filho de Deus. Coloca aí nos comentários: eu tenho uma grande identidade, eu sou filho de Deus. Aleluia! Queridos, essa é uma das maiores identidades que nós temos. Nós somos filho. Aleluia! Algumas vezes o Senhor se revelou para mim e me chamou de filho. Algumas vezes o Senhor se revelou para mim e se apresentou como pai. Eu tive uma revelação ano passado, quando eu estava de Covid. E naquela revelação o Senhor
se apresentou para mim como pai. E ele me falou algo que, quando concretizar, eu vou estar dando testemunho para a glória de Deus. Mas é muito maravilhoso a gente, aleluia, sentir que Deus é Pai, que nós somos filhos de Deus, aleluia. Nessa noite se sinta amado como filho de Deus, como filho do Deus vivo, aleluia. Até para aquele que sofreu um abandono familiar, Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O Senhor fala por intermédio de Isaías, dizendo: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Todavia, ainda que essa esquecesse, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Aleluia! Amados, Deus, Ele é Pai. Nessa noite, Ele está falando assim para você: meu filho, eu sou o seu pai. Minha filha, eu sou o seu pai. E eu te corrijo porque eu te amo. E eu cuido de ti, eu lhe protejo, eu te amo porque eu sou o seu pai. Aleluia! Receba aí nessa noite a certeza de que Deus é Pai, aleluia. Eu já sinto a graça de Deus aqui nessa noite. E o Pai Celestial, o Pai nosso que está nos céus, Ele está vos contemplando, amém? Versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É interessante isso aqui, porque o povo de Israel está salvo. Não, só está salvo os israelitas obedientes. Paulo disse que nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Quando Jesus olhou para Natanael, ele disse: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Quando Jesus Cristo olhou para os fariseus, ele falou: hipócritas. Entendeu? Ou seja, falsos. Então, não é porque é da genealogia de Abraão que está salvo, não. É da genealogia de Abraão, mas só vai ser salvo se estiver em obediência. É que nem na igreja. A igreja está cheia de crente, mas só vai ser salvo os crentes obedientes. Entendeu? Bem assim era na nação de Israel. Nem todos que são de Israel são israelitas. E só vai ser salvo quem? De Israel? O remanescente. Bem assim é na igreja que é o Israel de Deus. Só vai ser salvo quem estiver em obediência, porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? Então, amados, ainda que os israelitas sejam muitos como a areia do mar, mas só o remanescente é que será salvo. Por exemplo, Saul se suicidou. Era da nação de Israel, mas não foi salvo. Entendeu, amados? Nem todos da nação de Israel alcançar o testemunho diante de Deus. Nem todos que eram descendência de Abraão foram salvos. Porque às vezes a pessoa pensa assim: Israel está salvo. Não, só está salvo quem está verdadeiramente com o coração em Deus. Entendeu? É tanto que existem os judeus da Cabala, existem judeus esotéricos,
mas também existem os judeus ortodoxos, que são os verdadeiros judeus, que estão esperando o Messias, porque para eles o Messias ainda não veio. Mas quando o Messias voltar, eles vão saber que o Messias foi aquele Messias que eles rejeitaram, porque Jesus Cristo vai voltar na segunda fase da sua vinda, no final da grande tribulação, todo glorioso, mas com as mãos cravadas. Aí a profecia de Zacarias diz que eles vão reconhecer o Messias que eles mesmos transpassaram. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí é quando um espírito de lamentação vai descer sobre as tribos de Israel e eles vão se converter a Cristo, vão se converter ao Deus vivo. Por quê? Porque só há salvação quando há convenção. Coloca aí nos comentários. Só há salvação quando há conversão. Amém? Tem que se converter para ser salvo. Não adianta dizer eu sou evangélico, eu sou crente, eu frequento a igreja tal, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas ser maldizente, ser adúltero, ser prostituto, tá na prática do homossexualismo, tá na prática da mentira. Não adianta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Amém? A evangelista Sônia já colocou, só há salvação quando há conversão. Muito bom. O irmão David ali de Aracaju, grande abraço, meu querido. Colocou, só há salvação quando há convenção. Muito bom. O cristão, ele tem que ser convertido. O cristão, ele tem que ser transformado. O cristão tem que ser diferente. A irmã Joélia, nossa amiga ali de Goiânia, ela também colocou que só há salvação quando há convenção. Elda, aqui de Brasília, nossa amiga, também colocou, só há salvação quando há convenção. Muito bom. Evangelista Fátima, aqui da sede, muito bom. Verdadeira mudança em todos os nossos atos, é verdade. Então, amados, até no meio de Israel, teve os que se perderam. No meio dos 12 apóstolos, teve um que se perdeu, que foi Judas. No meio da igreja também tem aqueles que se perderam e que se vão se perder. Por quê? Porque nem todos estão em Cristo. Tem pessoas que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nelas. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas o coração está no mundo. Amados, é tempo da gente buscar a Deus para, através da busca da oração, nós provocar um verdadeiro avivamento e Deus trazer mudança nos corações, crescimento espiritual. Deus trazer verdadeiramente um derramamento de poder e vidas serem transformadas, libertas, cheia do Espírito, cheia da graça, aleluia, para ser testemunha de Jesus, para ser sal da terra, luz do mundo. Amém, amados? A maior experiência que nós temos é a experiência do novo nascimento, é a experiência da mudança de vida, porque se Cristo entrou na minha vida, tem que ter mudança. Se Cristo entrou na minha vida, tem que ter a diferença. Se Cristo entrou na minha vida,
Eu tenho que viver o impacto da mudança. Alabandarabakamanávia, decamastro remini comandai ergmion decamácia. Aleluia, receba Cristo no seu coração, receba Cristo na sua vida. Aleluia. Nós precisamos de Jesus. É como diz o hino da harpa cristã: quando o sol brilhar em qualquer lugar, eu preciso de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, eu preciso de Jesus. Ou seja, eu preciso de Jesus nos dias bons, eu preciso de Jesus nos dias ruins, eu preciso de Jesus quando eu estiver pleno, eu preciso de Jesus quando eu estiver incompleto, eu preciso de Jesus quando eu estiver lá em cima, eu preciso de Jesus quando eu estiver lá embaixo, eu preciso de Jesus quando eu estiver rico, eu preciso de Jesus quando eu for pobre. Aleluia, eu preciso de Jesus. Oh, aleluia! Ou na luz do sol, ou na escuridão da noite, eu preciso de Jesus. Amém, amados? Esse é o mistério da vida de um filho de Deus. É estar dependente do seu Senhor em todo o tempo, porque ele diz: sem mim nada podereis fazer. Amém, amados? Precisamos do Senhor todos os momentos das nossas vidas. Aleluia. Porque tem pessoas que só apelam para Jesus quando estão passando necessidades. Tem pessoas que só apelam para Jesus quando estão precisando de uma grande bênção, de uma cura, de um milagre. Alabarakamanávia decamastro ide como nerébia. Sabe por quê? Porque as pessoas reconhecem as necessidades do corpo. As pessoas reconhecem as necessidades nas finanças. As pessoas reconhecem as necessidades na área sentimental. As pessoas reconhecem suas necessidades na área material, mas as pessoas não reconhecem a sua necessidade espiritual. E por não reconhecerem sua necessidade espiritual, se sente completo porque a saúde está boa, dinheiro no bolso, vida material boa, entendeu como é? Mas espiritualmente, sem perdão, sem justificação, sem redenção, sem salvação. Entendeu, amados? E quando nós reconhecemos que a maior necessidade que nós temos é no espírito, a maior necessidade que nós temos é na alma, aí sim a gente vai reconhecer que precisamos de Jesus, porque só Jesus salva. Só Jesus Cristo é quem nos livra da condenação eterna. Só Jesus Cristo é quem nos livra da morte eterna. Só Jesus Cristo é quem nos salva. Entendeu, amados? E as pessoas não reconhecem isso, por isso não entendem a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Por quê? Porque elas acham que são autossuficientes. É por isso que nós temos que receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém, amados? Por isso que o cristão que entende o caminho da salvação, ele prega o evangelho de Cristo que salva. Ele não fica apenas em palestras vazias, em teologia de prosperidade, não fica apenas em mensagem de autoajuda. Mas ele prega a mensagem de Cristo. Aleluia! Eu confesso aos irmãos que antes da pandemia
eu estava com saudade das mensagens de Cristo. Eu estava vendo muita mensagem de oba-oba, muita mensagem de autoajuda, muita mensagem de teologia, de prosperidade, entendeu, amados? E sem falar também de mensagens antropocêntricas, que colocam o homem no centro. O povo estava muito com essas mensagens antropocêntricas, colocando o homem no centro, porque vai ter que me engolir, porque eu vou estar em cima, sabe? E aquela coisa já saindo da essência do Evangelho. Jesus Cristo exalta uma pessoa, exalta. Ele falou que os humilhados serão exaltados, mas ele não falou que é os soberbos que serão exaltados, que é os exaltados que serão exaltados. Ele falou os humilhados. Entendeu, amados? Então, tinha muita gente exaltada e se exaltando. Pregações que exaltavam o homem, louvores que exaltavam o homem, entendeu, amados? E Jesus Cristo lá embaixo. Tinha pessoas que quando ia pregar, falava do sapato, que era dos Estados Unidos, falava do terno, que era da Europa, falava dele, porque eu prego, porque eu faço, e falava tanto dele ou dela, que Jesus Cristo ficava lá embaixo, escondidinho, e ele lá em cima. Amados, isso estava errado. É por isso que Deus, ele trouxe esse juízo. Ele trouxe esse juízo. Até porque Pedro disse que o juízo ia iniciar dentro da casa de Deus. Está escrito que o juízo ia iniciar dentro da casa de Deus. E Deus trouxe esse juízo através da pandemia para despertar, disciplinar a sua igreja, o seu povo, e para despertar o mundo caído. Entendeu, amados? Porque a igreja estava invertendo os valores. A igreja não estava mais na missão de pregar o evangelho de Cristo. Não estava mais na missão de apresentar a Cristo, mas eles mesmos estavam se apresentando. A evangelista Fátima colocou: pastor, é uma batalha carnal interna. Cadê? Não vi mais aqui o comentário. Mas o comentário eu li anteriormente, assim, né, que eu consigo ler rápido. Mas um comentário interessante, né? Uma batalha interna carnal mesmo, né? Agora, amados, nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque a igreja estava saindo de Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós não temos outro fundamento além daquele que nos fora posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Cristo, ele é o nosso fundamento. Glória a Deus. Aí o versículo 28 diz assim: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Essa palavra é forte. Deus, ele vai executar a sua palavra sobre a terra. Por exemplo, Jesus falou que haveria pestes. Aí nós está nessa pandemia do coronavírus. Então, o que é isso? É Deus executando a sua palavra. Entendeu? É Deus executando a sua palavra. Agora, o que está acontecendo é porque quando a gente vê um cristão morrendo de coronavírus,
Aí a gente fica assim impactado, sabe? Mas, irmão, se Deus falou que ia levar muitos antes da pandemia, Deus vinha falando que ia balançar a figueira, que ia preparar muitos e levar. E antes da pandemia, o que teve de pessoas famosas e de pessoas também do meio dos pequenos, né, como diz o povo, que tiveram infarto fulminante e morreu. Foi Deus levando. Deus levando. Entendeu? Deus falou que ia levar muitas pessoas. E também tem muita gente descendo da sepultura, porque o salário do pecado é a morte. E pessoas que estão colhendo mesmo o fruto do pecado. Entendeu? A desobediência. Então, Deus está executando a sua palavra sobre a terra. Darabacama Shomanai. Deus, aquilo que Deus falou, Ele está executando. Amém? Deus está executando a sua palavra sobre a terra. Então, muitos cristãos, Deus está levando. Mas quantos cristãos Deus está curando? Cristãos até que já foram até entubados, UTI, Deus curou. Porque muitos Deus está curando, porque Deus tem propósito desses cristãos que estão sendo curados para ser testemunha nesse grande avivamento que vai ter antes do arrebatamento da igreja. E outros Deus está preparando e levando, por quê? Porque Deus está guardando para si. Deus está sabendo que aquela pessoa, uns já estavam preparados e outros Deus quis guardar porque sabia que lá na frente não ia ter estrutura para permanecer como filho de Deus, né? E o que Deus mais se importa é com a nossa salvação. Jesus Cristo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o maior interesse de Deus em nós é a nossa salvação. Já tem outros que Deus está preparando para um grande avivamento antes do arrebatamento. Por quê? Porque Deus sabe que são pessoas que vão ter estrutura para viver os últimos dias sem dar ouvido a espíritos enganadores, para viver os últimos dias sem participar da doutrina de demônios, para viver os últimos dias sem se apostatar da fé, para viver os últimos dias sem ter a mente cauterizada. São pessoas que vão estar de pé promovendo o avivamento, pregando o evangelho até a vinda de Cristo, porque Jesus falou, bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem voltar, os achar de pé. Aleluia! Tem muitos que vão estar preparados para estar de pé. Rabanto, para estar de pé no dia da vinda do Filho do Homem. Bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem voltar, os achar de pé. Oh glória, é o mundo se curvando e a igreja de pé. Aleluia! A igreja permanecerá de pé. Aleluia! Porque o Senhor está executando a sua palavra sobre a terra. Glória a Deus. Ontem uma amiga minha mandou um vídeo, que eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo, de alguém falando da agenda dos Illuminati e tal. E ela perguntou o que eu achava. Eu falei, minha querida, tudo que está falando nesse vídeo vai acontecer. Agora vai acontecer na grande tribulação, como está escrito lá em Apocalipse. Nós estamos vivendo agora o princípio das dores. E a Bíblia diz que o tempo e as estações pertencem a Deus. Porque no vídeo, a agenda dos Illuminati diz que em 2023 vai acontecer tal. Aí vai datando. Aí eu falei que o erro do vídeo é eles quererem datarem. Porque Jesus falou que tinha os sinais. Nós estamos vendo os sinais. Jesus falou, olhai para a figueira, que é Israel. Quando ela estiver florescendo, desde 1948 que Israel está prosperando. Então os sinais estão aí, mas Jesus falou o quê? Que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Então, se a gente for acompanhar a agenda dos Illuminati, a gente já vai ter a ideia do dia da vinda de Jesus. E nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, essas datas são incertas. Entendeu? E ali ela ficou maravilhada com a resposta e passou o meu áudio para outra pessoa de São Paulo que estava precisando de um esclarecimento. Então, amados,
A gente tem que estar mesmo na palavra, porque a palavra de Deus ela vai ter resposta para tudo, principalmente, né, esses últimos dias que é tanto vídeo, é tanta baboseira, é tanta coisa, é tanta profetada. Meu amado, aqui está, ó, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a maior profecia. Arabacamasté, é só o cristão ter prazer de meditar, de estudar, de estar no culto da doutrina, de estar na live da palavra, que é a live de hoje, de estar na escola dominical. Quem tem prazer na lei do Senhor, aleluia, não é confundido, alabaxubricamanave asté, nem envergonhado. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Repare só ainda esse versículo 28. Eu vou reler. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a. Completando o quê? Completando-a. Este a é pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está substituindo um nome. Qual é o nome que este pronome a está substituindo? A palavra de Deus. Então, o Senhor vai completar a sua palavra. Olha que forte, né? Eu achei isso tão forte, né? O Senhor vai executar a sua palavra sobre a terra, completando-a. Ou seja, se Jesus falou que ia ter o princípio das dores, então nós estamos vivendo o princípio das dores. Só que ele falou que ia ter a grande tribulação, ele falou que ia ter o milênio, ele falou que ia ter o novo céu e a nova terra. Então ele vai completar. Então, para completar, está faltando acontecer o quê? O arrebatamento. Aí vem a grande tribulação, depois vem o milênio, depois vem a eternidade. Então ele vai completar a palavra. Se já está se cumprindo os sinais da vinda de Jesus, se já está se cumprindo aquilo que Jesus falou, se já está se cumprindo as profecias dos profetas, Isaías, Jeremias e outros profetas, então ela reclamando, então tá faltando a se cumprir algo muito forte, que é o quê? O arrebatamento da igreja. Ninguém se engane, porque nem todos de nós vamos, aleluia, morrer nessa pandemia. Ninguém se engane, porque nem todos de nós vai conhecer a morte. Ninguém se engane, porque muitos não morrerão, mas seremos arrebatados. Eu estou me arrepiando todinho, estou sentindo algo muito forte aqui. Se prepare, porque Jesus vai arrebatar a igreja. Ele vai completar a sua palavra e ele vai arrebatar o seu povo. Decamastruíde como na Arábia. Se ele já trouxe um cumprimento da sua palavra, ele vai completar. Oh, glória. Irmã, essa palavra aqui me impactou. Porque Deus é aquele que completa. Por isso que Paulo diz que aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então olha, se Deus está lhe dando cumprimento da palavra dele na sua vida, mas ainda falta algumas outras coisas acontecer na sua vida, se prepare que ele vai completar a palavra dele na sua vida. Decamastrui, decama sobre narahai, onai eu sou de promanai, onde praçou de anastou, andarau em de flor, nerebia
Hane achou, Arama Komason, Darama Nagashai, Inovias Nayoson, de como Narawe, reprovaste remintriofla, entrou comanto e desnai, aleluia. Ah, Jesus Cristo, Ele me salvou, mas eu ainda não consigo perdoar. Quando eu digo me salvou, é porque Ele tirou do pecado que você vivia, né? Na idolatria, no adultério, na feitiçaria, na cegueira, mas em relação aos sentimentos, então Ele vai completar a palavra dele na sua vida e vai lhe curar para você poder perdoar. Ele vai lhe curar para você poder se liberar, seja de um trauma, seja de uma mágoa, do que for, amém? Ele vai completar a palavra dele na sua vida. Ah, porque eu aceitei a Cristo, fui batizado com o Espírito Santo, o evangelismo, agora eu não consigo dar o dízimo. Aí ele vai revelar a palavra do dízimo no seu espírito e ele vai completar a obra na sua vida para você ser um dizimista fiel. Ah, eu até fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, mas eu não consigo fazer nada. Eu não consigo cantar no grupo das irmãs, eu não consigo participar das orações. Ele vai completar a obra na sua vida. A palavra dele vai ser completa na sua vida, porque ele vai completar a palavra dele, amém? Assim como ele também vai completar a palavra dele nos acontecimentos mundiais. Jesus está voltando. E abreviando-a. O que é que Deus vai abreviar? Deus vai abreviar a palavra dele. Por isso que nós estamos vivendo dias tão rápidos. Hoje nós já estamos no final de abril. Ontem era o início de abril. Hoje já é o final de abril. Parece que ontem foi o início do ano. Hoje já é o final do 4º mês do ano. Os dias estão passando muito rápido. O dia passa e a gente não faz tudo aquilo que era para ser feito. Eu me lembro que antigamente, quando eu era criança, a manhã era tão longa. Aí eu ia estudar de tarde, a tarde longa. 5 horas da tarde terminava as aulas. Aí quando tinha um dia na semana que terminava 4h30, aí eu já achava um pouco melhor. Entendeu? Mas era uma demora. Um ano, era muito demorado. Mas agora, meu irmão, de um ano para o outro tá assim, olha. O povo só diz, estou na correria. Até eu digo que estou na correria porque é correria mesmo, não tem para onde correr, entendeu? Porque Deus está abreviando, ou seja, Ele está abreviando os dias para que a palavra dele se cumpra mais rápido. Por quê? Princípio das dores, sim, mas tem que ter arrebatamento, tem que ter grande tribulação, tem que ter milênio, tem que ter eternidade. Aí quando a gente chegar na eternidade, nós se estabelece, porque o propósito de Deus é nos levar para gozar da vida eterna. Então, amados, ele abreviaria a sua palavra. Entendeu como é? Ele está abreviando os tempos para que a palavra dele se cumpra. Para que a palavra dele se cumpra. Até porque ele falou para Jeremias: o que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para fazer cumprir a palavra. Hoje mesmo eu tive que sair com o pastor André no início da tarde. Deus usou uma pessoa do plano piloto para estar abençoando a compra do lote aqui da Igreja de Casa Pastoral. Mas
À tarde foi assim, olha. Muito rápido. Daqui a pouco já estava anoitecendo. Daqui a pouco eu já estava tendo que atender algumas pessoas correndo, porque daqui a pouco já era a hora da live. Entendeu? Era a hora da live. Amanhã eu vou estar pregando no Instagram com a pastora Nice. Vai ser uma benção, viu? Vou estar amanhã no Instagram pregando. Convite da pastora Nice. Vai ser uma benção. Meio-dia. Quem tiver Instagram e quiser entrar, meio-dia. Então tá tudo muito rápido. Entendeu? Amanhã mesmo eu já tô com o dia todo esquematizado para fazer uma coisa ou fazer outra. Porque a gente tá correndo, resolvendo as coisas. Então é tudo muito rápido. Amém, queridos? Mas o Senhor ia o quê? Completar a sua palavra e abreviá-la. Entendeu? É forte a palavra de Deus, é muito forte. Fique com essa palavra nessa noite, que Deus abençoe sua vida. Eu fiquei feliz porque uma pessoa que eu acompanhei em oração estava gestante, estava com muito medo porque tinha perdido já uma criança e estava com aquele trauma, até porque as gravidez eram complicadas. E durante esse percurso teve altos e baixos, e ali a gente ministrando, e Deus livrando, e Deus fazendo, né? E quando vinha uma suspeita do médico, de ecografia, de uma coisa, de outra, a gente orando, e para a glória de Deus, essa irmã teve criança, e ela está bem, a criança está bem, porque ela estava debaixo de uma palavra, E eu fico feliz com esses testemunhos maravilhosos que Deus tem feito no nosso meio, amados. Pessoas que nós está acompanhando esses dias, pessoas que acompanham as lives, que também nos pedem oração, estavam num quadro clínico difícil por conta das complicações do novo coronavírus e já saíram do risco, assim, Deus fazendo assim maravilhas de poder. Recebi foto de crianças que oramos, que estavam com vários problemas de saúde, hospitalizadas, internadas, e mandaram foto: ó, pastor, aquela criança que o senhor orou já recebeu alta, está bem. E outra criança, eu sei que, irmão, tá um reboliço, o povo assistindo as lives, e o Espírito Santo aumentando a fé desse povo, e esse povo nos procurando, e nós orando a Cristo, e Cristo operando. E às vezes o Senhor tem nos usado apenas só para liberar uma palavra por telefone, por áudio, principalmente por áudio. Eu estou atendendo por áudio. Eu só estou atendendo ligação só quando Deus manda, porque é muita gente, irmão. Eu tiro umas 2 horas para ouvir os áudios e para retornar com oração ou com conselho. E tem casos que o Senhor está me usando assim com uma palavra, né? Teve um caso muito interessante de alguém que foi vítima de obra de bruxaria, assim, coisa terrível mesmo. E ali, em poucas palavras, assim, que Deus me deu na oração, Deus agindo. É isso que eu quero, é o poder de Deus. Que às vezes a pessoa quer falar tanto, sabe, quer enfeitar, não sei o quê. E cadê o poder de Deus, né? E esses dias pela madrugada, é jejum quase todo dia, irmão. Quase todo dia eu estou jejuando. E Deus está fazendo tanta coisa assim linda, sabe? Eu fiquei alegre por um testemunho de alguém que eu orei, assim, que o financeiro estava tudo travado, enrolado. E Jesus fez assim, ó. Deus abriu porta que essa pessoa nem imaginava, nem imaginaria. Sabe aquela história dos tesouros escondidos? Candarábia mastro. Irmão, é testemunho. Tem testemunho que eu não posso dar assim em rede pública, porque para não expor as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas terminam sendo
mira de inveja, de pessoas que, sei lá, que são contraditórias, né? Mas Deus tem canaba na suíte canturamai. Deus tem feito assim coisa tremenda, tremenda. Eu e minha esposa, a pastora Raquel, se alegra muito quando a gente vê os testemunhos chegando assim. Eu digo, meu Deus, é maravilha de Deus. É maravilha de poder mesmo. E eu louvo a Deus, né? Hoje Deus moveu o coração de alguém para estar abençoando. Então Deus está verdadeiramente abençoando aqui a compra do lote. Vamos permanecer orando, que Deus vai fazer coisas grandes. Eu achei tremendo a missionária Cleusa, quando o Senhor moveu ela pela terceira vez para dar R$1.000 para a compra do lote. Ela falou, e que o Espírito Santo mova o coração de outros como moveu ela. Aí ela botou até nós chegar na meta. Eu digo, que mulher de Deus, abençoada, cheia de fé. Deus abençoe missionária Cleusa, em nome de Jesus. Então, alá, berergue-me comanahayaste. Domingo, nós tivemos um culto presencial muito bom. Deus trouxe um amigo meu, pastor Marcos, é um profeta, assim. E ele me passou algo, irmão, impactante. Eu só vou poder falar mesmo só quando Deus completar a palavra. Foi o que eu preguei hoje, né? Só quando Deus completar a palavra, amém? Ele já está, aleluia, abreviando as coisas, então ele vai completar a palavra. Mas Deus tem usado assim as pessoas de maneira especial e a gente está assim maravilhado com os testemunhos. Labara subrine rebi astor remini canto. Eu continuo pedindo oração pelo diácono Vanderlei, que é nosso obreiro na nossa EPFN de Aparecida de Goiânia. Ele está de Covid, está entubado, está num processo muito lento. Os irmãos, ore por ele, para Jesus curar, para Jesus tirar ele dessa, amém? Eu creio que Deus tem algo na vida dele para fazer, amém? Louvado seja Deus. E continue orando, irmão. Eu estou orando direto pelos hospitais, eu estou orando direto pelos doentes, eu estou pregando direto para as almas. Continue pregando para as vidas, em nome de Jesus. Seja um ganhador de almas, amém? Glória a Deus. Só nos resta agradecer. Amanhã temos oração aqui na igreja de 7 às 8 da manhã. Quinta-feira temos culto presencial. Eu creio que vai estar conosco ou quinta ou domingo o irmão Miguel, que é uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Canta muito bem, irmão. Violão abençoado. E a missionária Terezinha vão estar conosco provavelmente quinta-feira ou domingo. Né? Irmão, os cultos presenciais estão aumentando. Você que pode, não perca. Venha mesmo, venha receber de Deus. Sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, oração com a evangelista Fátima e com a obreira Lourdes. Amém? Sábado às 20 horas. Sábado às 20 horas. Live dos Milagres, amém? Sábado às 20 horas, Live dos Milagres. E domingo, às 19h30, nós teremos culto presencial. Amém? A nossa ovelha Leiliane, que é a nossa ovelha aqui do rebanho, pede oração pelo irmão dela, o Eurim. Vamos orar pelo Eurim, viu? Leiliane, Deus toca nele, Jesus, e dê a vitória que ele precisa, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando nas orações da madrugada, pelo dia. Os irmãos que deixam pedido de oração, pode deixar que a gente cheque os pedidos de oração tudinho, viu? Amém, irmã Joélia. Eu quero mesmo que a senhora venha aqui, em nome de Jesus. Irmã Joélia é da Igreja Nazareno. Eu preguei lá, Raquel cantou, ali na capital do Goiás, Goiânia. Uma bênção. Compartilhe agora esse vídeo aí nos grupos do Facebook, né, na linha do tempo, tá bom? Para que mais tarde, amanhã, outro dia, outras pessoas assistam, viu? E não esqueça de depois ir lá no nosso canal do YouTube, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Vá lá compartilhando as lives lá do YouTube.
todas as lives do Facebook vai para o YouTube. Vai compartilhando, viu? Tem pessoas novas se inscrevendo no canal e tem muitas pessoas sendo abençoadas através desse canal. O canal da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Eu quero empretar a bênção apostólica, tá certo, amados? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe vocês. Uma boa noite na paz do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Rodrigo, né? Quando vocês forem orar, orem pela vida do pastor Wellington. A responsabilidade dele é grande. Irmão, esses dias Rodrigo mandou uma oração para mim que me fortaleceu demais, viu? Rodrigo é meu amigo ali, da Assembleia de Deus, no Gama, aquela assembleia chamada de Brilhosa, pastor Egmar Tavares, né? O Rodrigo, eu conheço ele desde 2006, quando eu fazia a obra ali no Gama, um grande amigo nosso.